Você já percebeu como a gente passa a maior parte da nossa vida tentando mudar os nossos sentimentos? É como se existisse um conflito interno. Aquilo que a gente pensa que é certo, aquilo que a gente pensa que é errado. Aquilo que a gente olha na vida, reflete e vê que não, isso não é para mim. E aquilo que a gente busca querendo seguir, às vezes, caminhos que não são apropriados para aquele momento da vida que estamos vivendo. Hoje eu quero te explicar como a gente pode integrar tudo isso. Integrar aquilo que a gente chama de positivo, negativo, feio, belo, aquilo que a gente fala que é certo, errado, porque quando a gente vive nessa dualidade, a nossa vida está sempre em confronto. Mas quando a gente aprende a integrar estes dois polos, né, que a gente sempre está separando, a gente começa a integrá-lo. E é nessa integração que a gente começa a criar a nossa própria oração. Não é belo isso? Eu demorei muito tempo para aprender tudo isso. Aliás, a teoria eu já sei há bastante tempo. Foi quando a física quântica me explicou que o olhar do observador cria a realidade. E aí a gente vem nessa batalha do dia a dia, né? Como integrar essa dualidade, para não ser uma dualidade, mas para ser uma complementariedade. E hoje eu vou buscar te explicar tudo isso para que a gente pare de ficar batendo a cabeça na parede. Nós temos um GPS interno que nos mostra quando estamos sincrônico e quando estamos fora do ritmo, fora do caminho que nós devemos seguir. Agora, não existe um caminho único, existem várias possibilidades. Mas como que a gente pode saber quando a gente está sincrônico? É quando as nossas emoções estão em equilíbrio. E como saber quando essas emoções estão em equilíbrio? Bom, quando nós estamos tristes, nós não queremos ficar tristes, nós buscamos sempre estarmos felizes. Mas por quê? Do que nós estamos fugindo? É este olhar que você precisa aprender. É assim como você está ansioso. Você vai querer o quê? Se acalmar. Ou quando a gente está com medo, a gente quer o quê? Ser corajoso. Mas é como se algumas emoções fossem boas e outras fossem ruins. E se eu te dissesse que nenhuma dessas emoções vieram para nos atrapalhar? Aí que está o pulo do gato. Todas elas fazem parte da nossa vida, da nossa verdade. É uma forma que, como o nosso cérebro se comunica com a gente. Mas como que a gente pode estar mais atento para não cair na cilada de querer fugir das nossas emoções? A primeira coisa que nós temos que entender é que nós vivemos de dentro para fora e não de fora para dentro. É o interno que influencia o externo. Quando nós acreditamos que nós vivemos de fora para dentro, nós passamos a enxergar o mundo como se ele estivesse determinando como nós devemos nos sentir. Mas na verdade, gente, é que vivemos muito mais de dentro para fora, porque aquilo que acontece fora é o que acontece dentro. O olhar do observador é que cria a realidade. Você precisa entender esse conceito. Se você não entender esse conceito, fica difícil a gente sair daquela caixinha que a gente acha que é seguro. É exatamente tudo aquilo que a gente sente dentro é que determina a forma como a gente vai interpretar a nossa realidade. O nosso cérebro humano é como uma máquina extraordinária de adaptação. Ela vai se adaptando de acordo com aquilo que você vai vivenciando. Ela vai ficar o tempo inteiro tentando manter você num equilíbrio interno. E esse estado que nós buscamos de equilíbrio interno e externo, a ciência chama de homeostase. Por que eu quero explicar para você todos esses conceitos? Porque a gente só sai da ignorância quando a gente começa a buscar esse conhecimento e fazer com que ele faça parte do nosso dia a dia. A gente precisa integrar tudo isso e não ficar só aqui no mundo das ideias, porque quando a gente fica só aqui na mente, a mente mente. Ela vai te levar sempre para aquele lugar que ela conhece.
E todas as vezes que a gente se afasta desse alinhamento interno, aí a vida começa a dar aqueles sinais através das nossas emoções, que são a tristeza, a raiva, a ansiedade, a frustração, a nostalgia, o medo. E nenhuma delas é errado, tudo faz parte, a gente só precisa aprender como administrá-la. Na realidade, elas são mensagens como indicadores. É como um painel do carro acendendo uma luz para dizer, olha, existe algo aqui que você precisa estar mais atento, atenção, aqui ó, tem um problema aqui que foi nos avisado, que se você fugir dessa emoção, você vai sentir um desconforto. Então, preste atenção. Quais são os sinais de desconforto que a gente começa a manifestar? Primeiro, distrações. Ixi, aí quando tem uma coisa difícil, a gente busca uma distração, porque aquilo é muito pesado pra gente. Então, o que a gente está buscando? Dopamina barata. É aquela dopamina que você quer o prazer imediato. Por quê? Porque aquilo vai te anestesiar. Mas o problema é que não é combater essa emoção que a gente vai resolver, mas é enfrentar. Tudo aquilo que evitamos sentir continua tentando te ensinar, gente. Não adianta fugir, você foge agora, mas o problema persiste. Porque emoção é movimento e ela precisa ter essa ação para que a sua vida tenha uma emoção contínua, não essa oscilação o tempo inteiro que te deixa para baixo, que te traz uma depressão, que te deixa mal. A gente precisa saber conhecer aquilo que nós estamos sentindo no dia a dia. Se você pega a palavra emoção, emotion, ação, ela vai te colocar o quê? Em movimento. Ela não veio para ficar, ela veio para passar uma mensagem. Então entenda isso, todas as vezes que você sentiu uma emoção ruim, por exemplo, a tristeza, ela não veio para te derrubar, ela veio para te mostrar que algo precisa ser elaborado e que a perda precisa ser acolhida e que a rota precisa ser recalculada. Gente, lembra, a gente tem um GPS interno o tempo inteiro dizendo: talvez seja a hora de seguir por outro caminho. Né? O GPS, quando vai recalculando a rota, ela está te mostrando que a ansiedade nem sempre é um problema. Imagina que você vai falar em uma palestra para milhares de pessoas e aí você começa a ficar ansiosa. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Será que eu vou pagar mico? Será que eu vou falar aquilo que eu preciso falar? É uma coisa boa que acontece com a gente. Por quê? Às vezes um certo nível de ansiedade vai deixar você mais alerta, mais preparado, mais consciente. Não é bom isso? Então, se a gente parar para perceber que as nossas emoções não são negativas, como a gente as classifica, a gente começa a perceber que o desafio não é eliminar a emoção, o desafio é aprender a utilizá-la com sabedoria. É isso que a gente precisa aprender, porque saúde emocional não significa sentir apenas emoções positivas, significa você conseguir sentir todas essas emoções sem se perder dentro do caos, sem se perder dentro delas. É você saber como agir aquela situação. Quando você precisa esperar algo, quando você precisa se calar, se silenciar, ou quando você precisa se falar, se posicionar. Ou quando a gente precisa pedir ajuda, que é um ato de humildade, né, de coragem, de grandeza. A maioria das pessoas tem medo de pedir ajuda porque acha que é incapaz, porque se vê fracassado, porque acha que pode mostrar para o outro que não conhece aquilo que está fazendo. Olha quanta bobagem a gente vai construindo na nossa vida por ignorância. Ignorância, gente, é falta de conhecimento. Muitas vezes nós acreditamos que o outro é responsável por tudo aquilo que a gente está sentindo. Não, gente. O outro é responsável por aquilo que ele faz, aquilo que ele fala. Mas nós somos responsáveis 100% por tudo que nós sentimos.
Se alguém fala algo que nos sentimos ofendido, ou se alguém nos rejeita e nos faz sentir insuficiente, quando alguém te critica, né, e te faz sentir incapaz, em vez de você pegar todo esse sentimento e transformá-lo em raiva, em tristeza, em incapacidade, faça uma pergunta para que você possa aprender com todo esse sentimento que vem à tona. O que exatamente essa situação está despertando dentro de mim? Essa é a palavra-chave. É isso que a gente precisa aprender. Em vez de terceirizar as nossas emoções, a gente simplesmente se pergunta, né? Porque nem tudo que nos afeta foi criado para o outro, gente. Às vezes o outro apenas está tocando o dedo naquela ferida, né? Em algo que já está ali dentro de você e você não quis observar. Mas quando a gente começa a observar tudo isso, nós paramos de gastar energia procurando culpados. E a gente começa a desenvolver algo fantástico dentro de nós, que é a consciência. Isso não significa que você deve aceitar abusos, desrespeitos, nada disso, gente. É uma questão de você saber fazer a pergunta naquele momento que você percebe que algo te incomodou e que você não sabe como lidar com aquilo. Significa assumir responsabilidade pela nossa experiência interna e não ficar delegando tudo que acontece com a gente como se fosse situações externas que fazem com que a gente se sinta assim. Isso é aprender a escutar a nossa própria bússola. E essa bússola é formada por muitas camadas. Existe dentro de nós a nossa parte biológica, a nossa parte genética, a nossa história da família que a gente foi construindo toda a nossa existência. Existe a cultura em que a gente vive, existe a religião que a gente frequenta, as experiências que nós vivemos na infância, os vínculos que construímos, tudo isso influencia a forma de como a gente se sente, de como a gente interpreta o mundo. Olha como o nosso mundo é repleto de informações, mas lidar com essas informações é o caminho da consciência. Como a gente lida com tudo isso? O que importa não é apenas o que aconteceu na nossa vida, mas o significado que aquilo ganhou dentro de cada uma dessas experiências. E talvez o maior desafio de tudo isso é reconhecer justamente estes sinais. O que essas emoções estão tentando nos dizer? É aprender a transformar todo esse desconforto que a gente vai acumulando e guardando aqui dentro, que isso vai gerar doença, gente. É desvelar tudo isso, é compreender tudo isso e trazer para a nossa consciência. Essa consciência não é aqui na nossa alma, porque as emoções, elas não surgiram para te controlar. Elas surgiram para te orientar e ter essa bússola interna com sincronia com a vida é o convite que a vida nos faz o tempo inteiro quando essas emoções se despertam e trazem uma informação que a gente não quer escutar, que a gente não quer observar. Então, gente, a emoção é um pedido de ajuste interno. Aprenda isso, não esqueça. As emoções é um pedido de ajuste interno. Se você começa a compreender isso, você começa a desvendar muita coisa de quem você é, de quem você se tornou. E se você quer ser essa versão que você se tornou, ou você quer mudá-la, ou você quer transformá-la, e quando a gente aprende a olhar para elas com curiosidade, em vez de julgamento, quando a gente começa a nos conhecer de verdade, talvez aí seja isso que a gente chama de maturidade emocional. É exatamente isso. Isso é maturidade emocional. É você perceber que eu não sou o meu sentimento. O meu sentimento é só uma emoção, é algo que eu estou vivendo naquele momento que me definiu naquele momento.
E que a questão não é não sentir, não é ser forte o tempo inteiro, não é estar feliz o tempo inteiro. Tudo isso é fantasia, gente. Felicidade a qualquer preço. Isso é propaganda enganosa. Na realidade, a gente precisa ter coragem de sentir o que precisa ser sentido. É aprender com aquilo que está nos atravessando aqui agora. Qual é a emoção que eu preciso aprender a administrar? É isso o segredo da vida. É seguir em frente um pouco melhor, com mais consciência do que aquilo que a gente vivenciou ontem, aquilo que éramos ontem. Hoje nós somos uma nova pessoa, nós somos um novo ser. Por isso que muitas vezes aquilo que mais nos incomoda não é um obstáculo. Olhe para isso como uma oportunidade que a vida está te dando de ressignificar, de aprender, de construir algo novo dentro de você. Então a vida, ela nos convida o tempo inteiro a olhar para aquilo que nós precisamos abrir mão, deixar para trás, mas não anular, evitar, ignorar, porque não adianta, gente. Quanto mais você resiste ao problema, mais o problema persiste. Então, vamos olhar para tudo aquilo que é difícil como uma oportunidade de crescimento. Exatamente isso. É um convite da vida para deixar para trás aquilo que não combina mais com quem você quer ser hoje. Hoje eu escolho quem eu quero me tornar. Hoje eu escolho as emoções que eu quero vibrar, que eu quero alimentar. A gente sempre vai ter a nossa luz e a nossa sombra. Não adianta você querer fugir da sombra. Você precisa integrá-la. Você precisa olhar para a vida como um milagre, como uma oração, como uma oportunidade de transformação. Viu? Fez até rima. E é isso, gente. A vida é um eterno milagre. É uma oportunidade que a gente tem a todo momento de ser a nossa melhor versão. Amém.